A Gata se tornou sucesso quando foi exibida aqui no Brasil pelo SBT, principalmente porque foi estrelada pela Maitê Perrone, que chama a atenção de muitos pela sua questão dramática nas novelas. Só que no vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio por toda a história dessa novela La Gata e você vai conhecer todas as adaptações da história que aconteceu no decorrer dos anos. Então, se você quer conhecer toda a história da novela La Gata e todas as suas adaptações, fica junto comigo porque eu sou o Hiro, esse é o canal TV 80 e vai começar mais uma viagem nostálgica. Para começar a nossa história, vamos relembrar da escritora Inés Rodena, que é uma escritora cubana de novelas que escrevia vários textos para serem transformadas em rádios-novela em Cuba na década de 1950. Só que no ano de 1959 ela foi obrigada a fugir de Cuba para a Argentina. E La Gata foi um dos seus enredos que foi transformado em radionovela no ano de 1950 em Cuba, o que acabou fazendo sucesso no país na época. E ao fugir de Cuba para a Venezuela, ela colocou vários dos seus roteiros à venda e o primeiro que foi comprado para ser adaptado em novela foi o roteiro de La Gata. O enredo foi comprado pela rede de TV Telemundo de Porto Rico para ser transformado em uma telenovela no ano de 1961, na qual essa primeira versão foi estrelada pela atriz Helena Maltabon, interpretando a La Gata, que era a personagem Renata Santa Cruz. E o enredo da novela acompanha a vida de La Gata, que é uma mendiga suja e selvagem que cresce em um bairro periférico. Lá ela é criada pela Dona Rita, que foi uma senhora que adotou ela, só que essa velhinha é bem malvada com ela, onde sempre a maltratou e a obrigou a mendigar para conseguir dinheiro para ela. Só que La Gata não imagina que ela é filha de um aristocrata muito rico, e no decorrer da história ela se apaixona por um jovem rico chamado Pablo, na qual os dois vivem um romance e acaba casando às escondidas, porque a família de Pablo não apoia o relacionamento. Mas após se casarem, Pablo acaba indo embora estudar e a gata descobre que está grávida. Então a família do Pablo, que não gosta nada dessa relação, acaba fazendo de tudo para que os dois se separem. E assim a gata dá luz a duas crianças gêmeas, na qual passará por várias dificuldades para poder criar os seus filhos. Só que no decorrer da novela ela acaba descobrindo, encontrando seu verdadeiro pai, que é um homem rico, e ela acaba se tornando uma mulher rica e sofisticada. E assim ela decide se vingar da família do Pablo e também dele. E assim essa se tornou a primeira adaptação dessa história em uma telenovela no ano de 1961 no país de Porto Rico. O país argentino também iria comprar o seu roteiro para também adaptar em uma novela. E assim, a rede de TV chamada Canal 13 da Argentina comprou a história e adaptou em uma telenovela chamada de Ela La Gata, que foi transmitida no país no ano de 1967 e foi estrelado pela atriz Marta Gonzalez, interpretando a Clyde, que era conhecida como a Gata. E a história é basicamente a mesma, que é inspirada no roteiro da Inés Rodena. No ano seguinte, no ano de 1968, um canal estatal da Venezuela também comprou o enredo para adaptar em uma versão de telenovela, nascendo assim na Venezuela a novela La Gata, que foi transmitida no ano de 1968. A novela foi estrelada pela Peggy Walker, que interpretava a personagem Renata Cruz, que era a La Gata, onde novamente a história da novela era exatamente a mesma. Agora seguimos para o ano de 1970, onde o México iria fazer a sua adaptação, só que dessa vez não é a Televisa, e sim a rede Teleprogramas de Acapulco, que comprou os direitos de produção da telenovela, surgindo assim no ano de 1970 a novela mexicana La Gata, que foi estrelada pela Maria Riveiras, interpretando a Esmeralda, que era a La Gata. E mais uma vez, eles mantiveram a mesma história do enredo original. La Gata. Sí, gata, mira, con dinero no serán como tú, ni como otros del barrio. Unos van... Es que Pablo está en ese banco con su novia. Ya no puedo más, doña Mercedes. ¡Silencio! ¿Quién me calla? Hay personas de tan mala educación.
Só que nos anos 80, a Televisa resolveu comprar os direitos de produção da novela para fazer a sua própria versão, mais uma versão para o México, que seria a novela La Fiera, que foi transmitida no país no ano de 1983. E essa versão foi estrelada pela atriz Victoria Rufo, interpretando a Nathalie Ramírez. E a história era basicamente a mesma. Cada vez que eles regravavam um remake da obra original, eles faziam algumas pequenas mudanças, mas o enredo base continuava o mesmo. Insolente. Es usted un infeliz. Usted es un cobarde. ¡Pégame a mí si te atreves! Déjame, Nathalie. ¡Miserable, cobarde! Pégame a mí, vas a ver quién es la fiera. La fiera, traidora. E essa foi a primeira versão da Gata que foi transmitida aqui no Brasil, pois o SBT no ano de 1992 comprou os direitos de exibição e exibiu a novela A Fera aqui no SBT, se tornando essa a primeira adaptação de La Gata transmitida aqui no país. Amanhã, A Fera. Miguel e uma ideia para afastar a fera. Brenda é uma moça da mesma classe social que nós e tem muito dinheiro. Deixando-a muito intrigada. A Brenda está apaixonada por você e fará tudo o que puder para separar a gente. A Fera. Amanhã, logo após Chispita. Tá curtindo o vídeo até aqui? Então chegou a sua hora de deixar um joinha. É rapidinho, clica no botão do like que a nostalgia vai se espalhar pela internet. E também clica na opção hypar para poder o vídeo ser mais divulgado. Então, não esquece de deixar o joinha. No ano de 1987, a Televisa resolveu refazer a novela, fazer um novo remake, surgindo assim a novela Rosa Salvaje no ano de 1987. Só que dessa vez eles fizeram uma adaptação de 2 roteiros da Inés Rodena. Eles pegaram o roteiro de La Gata e também da novela La Indomable, ambas da Inés Rodena, e criaram assim Rosa Salvaje. A novela foi protagonizada pela atriz Verônica Castro, interpretando a Rosa Garcia de Linhares. Rosa salvaje, tengo triste el corazón. Rosa salvaje, que me ama. Por isso que essa versão tem algumas mudanças diferentes das outras, porque traz o enredo de 2 novelas mescladas em uma. Mas o conceito da história é muito parecido, é praticamente o mesmo, tendo alguns pequenos acréscimos, mas segue a mesma linha. Que tienen allí que ni siquiera se comen, están todos podridos. Ladrona asquerosa. Te lo pones al tú. Hombre, Leopoldina, llama a la policía. E essa trama também foi exibida no Brasil pelo SBT, pois o SBT comprou os direitos de exibição e exibiu ela aqui no Brasil no ano de 1991, se tornando sucesso na época que foi exibida. Verônica Castro é Rosa Selvagem. Jeito de moleque. Coração de menina. Beleza e sensualidade de mulher. Rosa Selvagem. A nova novela do SBT. Estreia segunda, 9 da noite. Voltamos agora para Venezuela, para o ano de 1989, onde eles fariam um novo remake que seria Ruby Rebelde. Uma rede de TV chamada Radio Caracas Television resolveu comprar os direitos de adaptação e fez um novo remake chamado Ruby Rebelde. Essa novela foi protagonizada pela atriz Mariela Alcara, interpretando a Ruby. E novamente a história é bem similar à obra original. Mira, yo no te digo más que la verdad. Tu madre era una cabaretera. ¿De dónde crees tú que tu padre sacó a tu madre? De un cabaretucho de mala muerte. Mira, eso no es cierto.
E mais uma vez na Venezuela iria surgir um novo remake pela rede de TV Venevision. A rede de TV comprou os direitos de produção e produziu a novela Karatsuja no ano de 1992, onde a novela foi protagonizada pela atriz Sonia Smith interpretando a Estrelita. E a novela segue basicamente o mesmo enredo da original. Se vamos a tener la fiesta, tenemos que tener la fiesta en paz, ¿ok? No sé, todo depende de ti porque tú eres el maleducado y el grosero. Bueno, ok. Hasta me daste con la palabra en la boca el otro día. Está bien, perdóname. E foi outra novela que também foi exibida aqui no Brasil, só que não foi pela SBT, dessa vez foi pela Rede Bandeirantes. No ano de 1998, a Rede Bandeirantes comprou o direito de exibição e exibiu a novela aqui no Brasil com o título de Sombras do Passado. Obrigada. Você é feliz, Estrela? Você ainda pergunta, meu amor? É claro que eu sou. Eu tenho tudo que uma mulher pode desejar. Agora voltamos para o México no ano de 1993, onde a Televisa faria de novo outro remake. De novo? De novo não. Que seria a novela Sueño de Amor. Dessa vez a novela foi protagonizada pela atriz Angélica Rivera interpretando a Isabel González. ¿A ti qué te importa? Sueño de amor. Una historia que despertará todas tus emociones. Este lunes. E a Televisa deu uma certa repaginada na história, onde mostra que tem dois homens que lutam pelo amor da Isabel, que um é um homem rico e o outro é um homem pobre. E Isabel, no começo da novela, acaba casando com o Maurício, que é o homem rico. E ela tem uma madrasta na novela chamada Aurélia, que mesmo depois dela casada, sequestra ela e vende ela para um outro homem. Só que esse homem acaba sendo assassinado e Isabel é acusada do crime. Depois disso, o marido acaba descobrindo toda a história e abandona a Isabel. E ela acaba tendo contato com aquele antigo amor que era pobre lá no começo da novela, que gostava dela e se tornou advogado, e se torna o advogado de defesa dela e começa uma história de amor entre os dois. Sendo esse, basicamente, o enredo dessa novela. Como você pode ver, trouxe bastante modificação comparado à história original, mas mesmo assim é um remake de La Gata. O que vamos a hacer? Vamos a tu casa y ahí comemos los tres. Así sirve que de una vez conozco a tu papá. Mira, mejor voy sola y le preparo algo rápido. Y si quieres en la noche vamos a cenar tú y yo. Seguimos agora para o ano 2000, onde de novo a Televisa iria fazer um novo remake. Ah, de novo não, cara. Como isso é possível? Que foi a novela Por um Beso. E essa nova versão foi estrelada pela atriz Natália Esperon, interpretando a Açucena. En un pedestal yo coloqué tu amor, mi inocencia, mis sueños, mi ilusión. Por un beso. E dessa vez a Televisa voltou às raízes e trouxe praticamente a mesma história da original, só que com algumas adaptações na nova regravação, mas o contexto continuava a mesma da história La Gata. Tenías que quitarnos el pan, condenada muchacha. Me tienes harta, eres una bruta animal. No ano 2000, a Venevision da Venezuela também fez um novo remake, que foi a novela Muñeca de Trapo, que foi lançada no ano 2000 na Venezuela. A novela foi estrelada pela atriz Karina Orozco, interpretando a Laura Arteaga. Представляет Карина Орозко, Адриан Дельгадо и Эдуардо Серрано в телесериале «Тряпичная кукла». Первая серия. E novamente a história continua no mesmo contexto original de La Gata. Очень маленькая. Она тебе приглянулась? Да, когда она вырастет, то станет моей невестой. Chegamos agora no ano 2000, onde surgiria um novo remake com a parceria de duas produtoras de novela, onde a Venevision da Venezuela, junto com a rede de TV americana Fonovideo Productions, pegariam 3 roteiros da Inés Rodena para criar uma nova novela, onde eles pegaram o roteiro de La Gata, La Indomable e La Galeguita, 3 novelas da Inés Rodena, onde eles juntaram esse enredo e criaram a novela Gata Salvaje, que foi transmitida no ano de 2000.
2002. A novela foi estrelada pela atriz Marlene Favela, interpretando a Rosaura Rios, que era a gata selvagem. Es algo muy natural, gata salvaje, con tu pasión. E a história, mesmo sendo um enredo de 3 novelas juntas, é praticamente o mesmo de La Gata. Tem algumas pequenas adaptações, mas a história é exatamente igual, mostrando praticamente todas as aventuras de Esmeralda lá de La Gata acontecendo novamente nessa novela. Cuenta la historia de Rosaura Ríos, una fascinante historia que lleva a la protagonista de la pobreza a la inmensa riqueza y el poder. E essa foi uma produção que também foi exibida aqui no Brasil, que foi exibida em 2003 pela Rede TV. Apesar do rancor, Rosaura agora é uma nova mulher e vai enfrentar seu primeiro desafio. E eu acho bom que o Patrício se prepare. Eu sou Rosaura Rios. Gata selvagem. Agora seguimos para o Brasil, onde teve uma versão de La Gata aqui no Brasil produzida pelo SBT que poucos sabem. No ano de 2004, o SBT comprou os direitos de produção de La Gata e produziu uma novela chamada Seus Olhos. E a novela foi estrelada pela atriz Carla Cabral, interpretando a Renata Gonçalves. Esse seu olhar, quando encontra o meu, gosta de mim, como eu de você. O que dizem os teus olhos? E a história segue o mesmo enredo de La Gata. Tem algumas pequenas adaptações, mas segue a mesma linha de contexto da história original. De amor. Por favor, preciso ver o Arthur. Renata, diante de uma grande decepção. Um surpreendente encontro. Otto, vim pedir ajuda. Apesar de tudo, você é a pessoa que eu mais confio. O amor vai falar mais alto. Sou capaz de tudo por você. Você precisa entender que a nossa história acabou. Não tem mais volta. Só tem uma maneira de eu acreditar nisso, né? Últimas semanas de Seus Olhos. Agora vamos para o ano de 2009, novamente para o México, só que agora não é a Televisa, e sim uma rede de TV do México chamado Azteca, que produziu um remake dessa novela. Eles compraram os direitos de produção e criaram a novela Pobre Diabla, que foi transmitida no país no ano de 2009. A novela foi estrelada pela atriz Alejandra Lascano, que interpretou a Daniela Montenegro, conhecida como La Diabla. E a história segue o mesmo enredo da original de La Gata. Hoy, Santiago, me gusta descubrir cómo es la verdadera devora hombre. Santiago no querrá ver ni en pintura a Daniela. No me importa que seas una cabaretera. Daniela podría perder para siempre el amor de su vida. ¿Cómo te quedamos? ¡Quedamos con ellos! Pobre Diabla. Capítulo especial hoy, 7:30 Azteca 13. E assim chegamos no ano de 2014, onde a Televisa de novo iria fazer um remake dessa novela. Como você pode ver, a Televisa amou essa história de La Gata porque produziu vários remakes no decorrer dos anos. Esse se tornou um dos mais conhecidos, que foi La Gata de 2014, protagonizado pela Maite Perrone, que interpretava a Esmeralda Cruz, conhecida como a Gata. A história novamente segue o enredo da original, trazendo totalmente o enredo da obra original para o público. E a novela também chegou aqui no Brasil, foi transmitida pelo SBT no ano de 2009 e acabou fazendo a história ser conhecida aqui no Brasil. Coração nobre, alma selvagem. Maite Perrone é a Gata. Chamando até mais atenção do que a produção do próprio SBT. Dona Rita! E morreu. E essa se tornou a última adaptação da obra La Gata, da Inês Rodena, até o momento. E como eu falei, essa foi uma das novelas que teve mais adaptações, porque contando com a original, teve no total 15 novelas baseadas na história de La Gata. A original, que foi no ano de 1961, e mais 14 remakes que foram produzidos no decorrer da história. Deixa aqui nos comentários qual desses você já assistiu. Você sabia que a novela Seus Olhos, do SBT, que
está disponível no Mais SBT. É uma adaptação brasileira de La Gata? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários. Então, pessoal, gostaram desse vídeo? Conhecer todas as adaptações da novela? Se gostou, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80! Um cubo mágico na mão, fitas cassete, rebobina a emoção. No TV 80 viajamos de volta a lugar nenhum.